Olá, alunos. Esse é o vídeo da correção da nossa avaliação 1. Aqui eu tenho o PDF que vocês podiam baixar, ele vinha junto com a prova. Então tinha algumas instruções gerais que vocês deviam seguir, né? Por exemplo, você tinha que baixar a prova pelo Moodle, não podia usar editores de texto, que são só arrastar e soltar, e aí ele já faz a página. Por exemplo, o Dreamweaver. Basicamente, vocês tinham que fazer a mesma coisa que vocês faziam nas aulas. A nossa prova não teve nenhuma diferença das nossas aulas. Toda aula eu mostrava um site pronto, mostrava como ele tinha sido feito, ensinava os conceitos para vocês aprenderem a como fazer um site daqueles e vocês tinham que treinar em casa. Tentar fazer o site, tentar mudar, ver coisas novas na internet. É assim que a gente vai aprendendo, é na prática. E na nossa prova, vocês fizeram a mesma coisa. Eu passei qual site vocês deveriam fazer, e aí, na casa de vocês, vocês fizeram o site usando todo o conteúdo que foi ensinado durante as aulas. Não podia usar nenhum conteúdo que não tinha sido ensinado, né? Nem conteúdo que vinha depois da prova. Isso servia para forçar vocês a largarem velhos hábitos, porque quem já fez alguma disciplina de web, já aprendeu HTML, CSS em outros cursos, talvez já tenha chegado agora aqui no nosso curso com alguns vícios, com alguns costumes ruins de más práticas de programação. Então, por isso que eu forcei vocês a não usarem coisas que não tinham sido ensinadas. Para a nossa próxima prova, eu vou deixar livre. Vocês vão poder usar o que quiser, porque já vai ser uma prova no final da disciplina, que vai ter todo o conteúdo da disciplina. Só que, mesmo que vocês possam usar qualquer coisa, vocês vão ter que seguir sempre as boas práticas, senão perde nota. Por exemplo, o HTML5, ele tem marcações semânticas, marcações que devem ser usadas nos locais adequados. Se não usar essas marcações, perde nota. E eu vi que algumas pessoas fizeram isso, então perderam nota. Por exemplo, a gente aprendeu a marcação header, footer, main, aside. Essas marcações, cada uma tem seu significado. Tem uma que deve ser usada em cabeçalho, uma que deve ser usada em rodapé, e etc. Teve aluno que não usou. Se não usou, perde nota, porque tem que usar essas marcações. Se for um rodapé, tem que usar o footer. Se for um cabeçalho, tem que usar o footer. Quer dizer, o cabeçalho e o header. Se for informações de contato, tem que usar o address. Beleza? Então, o nosso site foi inspirado no site do Uber. Aqui tinha só algumas dicas, né? Por exemplo, cores, qual era o tamanho da imagem de fundo e etc. Aqui tinha o desenho do nosso site, mas eu também passava para vocês um arquivo de imagem, ó, que também tinha a imagem do nosso site. Então, aqui tinha a imagem, né? Vocês poderiam até abrir com qualquer editor de imagem para ver ela exatamente, né? Então, ela exatamente termina aqui, nesses cantinhos, e começa lá em cima, ó. Então, o que o nosso site tinha? Um menu. Então, aqui, ó, um menu com vários links, que o fundo é preto e a cor do texto é branca. Aqui um cabeçalho. Quem também usou cabeçalho aqui em cima também está certo, né? Aí tinha uma imagem de fundo e tinha aqui o título, né? Quem somos. Aqui era o meio do nosso site, então tinha subtítulos, né? Criamos oportunidades, e aí um texto, uma imagem, mais texto, imagem, texto. E no final tinha um rodapé com o mesmo estilo que o cabeçalho, fundo preto, cor do texto branca.
Eu vi que várias pessoas também não souberam usar o H1, H2, H3, né? Por exemplo, o Quem Somos seria o H1 do site, porque essa página aqui é a página institucional, é a página Quem Somos. Então, o cabeçalho principal é esse. E não deveria usar H1 em outros lugares. Aqui tem, por exemplo, um H2. Quem quisesse usar H3 não teria problema. Que seria um subtítulo, né? Então, uma parte do quem somos, né? Criamos oportunidades. Se você usou H2 ali em cima, você tem que usar H2 de novo, porque esse também é um subtítulo. E aqui H2 de novo, né? De vez em quando algum aluno acha que só pode usar, por exemplo, uma vez cada um. Por exemplo, eu só posso usar uma vez o H1, uma vez o H2, uma vez o H3. Não. O único que só pode usar uma vez é o H1. Os outros podem usar várias vezes. Então, por exemplo, quem colocou esse daqui H2, aí esse H3, aí esse H4, aí está errado. Porque todos deveriam ser a mesma marcação, já que todos seriam como se fossem irmãos lá no HTML. São elementos irmãos. Outra coisa que eu percebi que muitas pessoas acabam errando é que vocês deixam, vamos supor, o tamanho da janela, vocês escolhem que tamanho que vocês querem deixar a janela aí no computador de vocês. Pode ser assim, pode ser assim, um pouco aqui, o menor possível. Aí vocês fazem um site de tamanho fixo. E isso é um erro. A gente não costuma fazer um site de tamanho fixo, não desse jeito, né, bugado. E aí, por exemplo, eu vou abrir o site de vocês, aí a minha tela está um pouco menor, aí buga todo o site. Ou minha tela está um pouco maior, aí buga todo o site. Então, o site de vocês era para funcionar numa tela de celular, né? Então, uma tela na vertical, mas eu não sei qual é o tamanho da tela que a pessoa vai acessar. Então, o site tem que funcionar para qualquer tamanho. Não vai variar muito, vai variar que nem um pouquinho, ó, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Mas não interessa o quanto varie, né, desde que seja bem pouquinho, o site tem que sempre funcionar, né? Então eu também tirei um pouco de nota de alguns sites que eu vi que não funcionavam. Quando, quando por exemplo, eu nem fiquei testando assim, eu só abria o site e como ele não estava exatamente igual o tamanho da janela que você usou, ele já bugava. Então, tipo, se tivesse 2 pixels para o lado, já bugava o site. Então tem que sempre ficar atento a isso daí. Você faz o site, por exemplo, esse cabeçalho eu vou deixar com a largura fixa até aqui. Não façam isso. Porque se a tela do cara for aqui, buga. E se eu for aqui, um pouco menor, buga também. Vai aparecer uma barrinha de rolagem aqui para ele ter que rolar para a direita para ver o resto do site. Então vocês tentem sempre usar toda a largura disponível, não deixar um tamanho fixo. A não ser que, por exemplo, seja algo interno, né? Por exemplo, esse daqui, ó, eu nem deixei fixo, né? Mas vamos supor que eu deixasse fixo. Tudo bem, porque apesar de uma caixinha aqui ficar fixa, a parte aqui da esquerda e da direita, ela aumenta e diminui, ó, para o site não bugar. Mas geralmente vocês não vão deixar o tamanho fixo. Se deixar o tamanho fixo, vai colocar laterais que aumentem e diminuem para não bugar o site. Vamos dar uma olhada no HTML desse site aqui. Então, o HTML começava da mesma forma que todos os nossos outros sites que a gente fez na disciplina, né? Teve gente que usou HTML diferente, tudo mais. Acho que ninguém errou essa parte, ou quase ninguém errou, porque era era a mesma coisa que a gente sempre fez, sabe? Não tinha novidades. As provas antigas eu já tinha deixado desde o começo da disciplina no Moodle para vocês estudarem. Então, o começo é a mesma coisa, ó, HTML5, marcação HTML, head, o título do nosso site era Uber, estava escrito lá no nosso PDF, o conjunto de caracteres, o TF8 para funcionar a acentuação, as marcações aqui meta para aumentar a segurança do nosso site, as marcações link para incluir os arquivos reset e estilo.
E aí vinha a marcação body, que era a marcação importante, que é aqui que está todo o corpo do nosso site. Então, o nosso site começou com um menu, vou até deixar aqui de lado. Nosso site começou com um menu e 4 links. Então, está aqui, ó, o menu e 4 links. Uma outra coisa importante, teve gente que escreveu realmente alguma página que não tem problema. Se vocês quisessem colocar uma página da internet, a página do Uber, não tem problema. Só que lembra que tudo tem que funcionar no site de vocês. Se eu clicasse nesse menu aqui, nesse link, e desse um erro, você perdia a nota. Então, por isso que eu aconselho vocês a deixar em branco. Teve gente que colocou links que não existiam. Eu clicava, dava erro, perdia a nota. Depois vinha o meu topo, o meu cabeçalho e o H1, que é essa caixa aqui, né? Então, o header é toda essa caixa maior com a imagem, e dentro dela eu tenho o H1, que é a que tem esse texto aqui. O header poderia também incluir o nave, não teria problema, né? Mas aqui nesse caso, como eu estou colocando uma imagem de fundo no header, né, era melhor não usar. Aí eu teria que usar a imagem de fundo em outro lugar, né, por exemplo, no H1. Aí vinha o main, parte principal do nosso site, lembrando que o main só pode ter um no site. Ou aí vinha H2, parágrafo e uma imagem. A imagem, eu coloquei esse figure, mas não era obrigatório. Quem não colocou, não tinha problema, não ia perder nota. Então, eu coloquei esse figure aqui e depois de novo, né? H2, parágrafo, imagem, H2, parágrafo e etc. Aqui eu não usei article. Por que eu não usei article? Porque o article a gente costuma colocar, né, o correto, adequado, é usar em conteúdos independentes. Então, a gente só usa article quando quiser separar conteúdos. Por exemplo, notícias diferentes. Então, eu tenho um site de notícia, cada notícia fala sobre uma coisa diferente, cada uma eu agrupo num article. Esse é o exemplo mais clássico, né? Nesse caso aqui, a gente não tinha isso. Essa é uma página institucional que todo o texto da página aqui falava sobre isso, falava sobre a própria empresa. Não eram conteúdos independentes, então não podia usar o article. Se vocês quisessem, poderiam usar o section, mas não separando cada parte, né? É um section só, né? Por exemplo, aqui no main, aí escreveria section aqui, e fecharia section lá embaixo junto com o fechamento do main. Porque tudo isso seria uma seção só, porque tudo isso seria um tema só, que é a página institucional. Teve gente que esqueceu de colocar o atributo alt, lembrando que ele é obrigatório colocar nas imagens. Se você não colocar, não passa no validador. O alt é um texto alternativo. Então, caso não carregue a imagem do seu site, vai aparecer esse texto aqui. Ou se não, caso o que esteja acessando o seu site seja um software, por exemplo, um software de leitura, o software ele não consegue identificar o que é a imagem, então o software vai ler esse texto aqui. E no final, nosso rodapé, 2021 Uber. Teve gente que no nosso rodapé usou address, mas a gente tem que lembrar que address é para informações de contato. Por exemplo, telefone, e-mail, endereço e alguma outra coisa. WhatsApp. Mas aqui não tinha nenhuma informação de contato. Aqui só tinha o ano e o nome da empresa. Então não era para usar address aqui. Bom, o HTML era só isso. Então, bem tranquilo, ó, bem limpinho, pouca coisa. O HTML, como sempre, ele vale menos que o CSS, porque ele é mais fácil, porque geralmente ele não muda muito de site para site, né? Principalmente esses que a gente está fazendo agora, né? Sites mais simplesinhos, né? Por exemplo, esse nave é igual a todos os outros naves que vocês fizeram na disciplina. Não tem diferença, né?
Então, não podia nem errar o nave, porque ele é igual, não mudou. O main também bem simples, né? Vocês poderiam confundir alguma coisa, mas ainda assim, né? É um H2, um parágrafo, uma imagem. Por isso que o HTML vale um pouco menos. O CSS, que é a parte difícil, complicada, que provavelmente tomou bastante tempo de vocês, né? Ele vale mais. Vamos dar uma olhada então no CSS. Vocês não precisavam fazer um site igualzinho. Vocês tinham que tentar fazer o mais parecido que vocês conseguissem. Mas se tiver, por exemplo, vai ter tamanhos diferentes, não vai ser idêntico, algum espaço um pouco diferente, o tamanho da letra, não tem problema, eu não descontei nota por causa disso. Não descontei nota de ninguém se tivesse, assim, diferenças pequenas. Agora, vamos supor que teve uma diferença muito grande, ou se não, você nem colocou o espaço, por exemplo, aqui, ó, entre o quem somos e o final da imagem tem um espaço. Entre o final da imagem e o criamos tem outro espaço. Mas vamos supor que você não colocou nada, zero de espaço, aí eu tenho que descontar a nota, né? Porque tinha que ter esses espaços, era obrigatório. Por exemplo, em volta do menu aqui, esse preenchimento, porque o Uber ó, não está colado lá no nosso canto, ele tem um espaço, então o espaço era obrigatório. E vocês poderiam escolher o espaço que achasse mais parecido. Bom, então para valer por todo o site, eu deixei todo ele com a letra sem serifa e com o tamanho da fonte 20. O nosso menu, então já dá para ver aqui, ele tem um fundo preto, ele tem a cor de texto branca, ele tem um preenchimento, ó, porque as palavras não estão coladas no canto. Ó. Vou mostrar aqui o preenchimento. Aqui está o preenchimento. Então, essa parte em verde é o preenchimento e a parte em azul é o conteúdo do nosso bloco. Então, ele tinha um preenchimento bem grandinho aqui. E era só isso. Cada link ele tem um espaço um pouco maior do que o normal. Se vocês não colocassem, olha, eles iam ficar quase colados. Ia ser bem próximo uns dos outros. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei uma margem para a direita em cada um dos links. Ó. Então, ó, cada um dos links tinha uma margem para a direita para dar um espacinho. Agora o header, que é essa parte aqui. Essa parte aqui, provavelmente, a imagem de fundo tenha dado trabalho para vocês. Né? Até agora, o menu estava fácil. Né? Agora, essa parte aqui talvez tenha ficado um pouco difícil para vocês colocar uma imagem de fundo. Né? A gente viu como colocar imagens de fundo com a propriedade background. Como que teria que fazer? Usar esse URL e colocar o caminho da imagem. Lembrando que, como esse arquivo estilo CSS está na nossa pasta CSS, ele está dentro dessa pasta. E a gente tem que encontrar a imagem. E onde que está a imagem? Bom, a gente vai ter que voltar aqui, ó, uma pasta, e depois entrar na pasta IMG, e aí dentro da pasta IMG ia estar o arquivo topo.jpg. Então tinha que escrever tudo isso daí para funcionar. Ponto, para voltar uma pasta, né, barra img, barra topo.jpg. Coloquei no repeat para não repetir a imagem, ela tinha que ser só uma. Por padrão, as imagens ficam repetindo no fundo, né, como se fosse uma textura. E aqui é a posição, coloquei 50% para deixar ela centralizada. Aqui o tamanho, deixei cover para ela pegar todo o espaço. Então, percebe que ela pega todo o espaço, não importa o tamanho do meu bloco. Aí eu coloquei um preenchimento muito grande aqui no header para jogar o H1 para cá. Então, foi o preenchimento que jogou o H1 para cá. Vocês também poderiam ter colocado uma altura fixa para esse bloco, não teria problema. Né?
E aí o H1 vocês poderiam ter usado preenchimento, margem, tanto faz. Eu fiz dessa forma, então vou mostrar aqui para vocês. Aqui no header, olha, fica um pouco difícil de ver, mas dá para ver. Ó. O quem somos vai ficar em azul, porque é o conteúdo. Aqui embaixo vai ficar em vermelho, porque é a margem. E todo o resto aqui vai ficar em verde. Então tá aqui, ó. Tudo isso de verde aí é preenchimento. Poderia também ter deixado a altura fixa, sem problema, e aí eu escolheria a altura que ia ficar essa imagem. O bloco, né? Ia ficar o bloco e a imagem ia se esticar aí. Então, por isso que eu tenho esse preenchimento bem grande aqui. Aí eu tenho uma margem para baixo aqui, que era aquela que estava em vermelho. E eu nem coloquei estilo para o H1, porque eu já coloquei todo o estilo aqui no header. Ó, eu já coloquei como que deveria ser a fonte e a cor do texto. Aí, como o H1 está dentro, o H1 herda o tamanho e a cor do texto. Então, o H1, ó, negrito, 2M, sem serif, ó, e branco. Pronto. Então tá aqui, ó, o texto em branco. Eu até pensei em colocar uma sombra aqui no texto para ficar mais contraste, porque fica ruim de ler essa parte aqui, né? Porque as cores aqui atrás são claras, aí cor clara com cor clara fica sem contraste, né? Mas aí eu pensei, ah, não, para não dificultar a vida de vocês, eu não vou colocar a sombra. Mas a gente viu como colocar sombra no texto, né? Que é text shadow. Eu poderia colocar um pixel black. Então, ó, já dava uma melhorada aqui, ó, apareceu um contorno preto na letra, que dava uma melhoradinha na hora de ver, ó. Mas não precisava disso daí, não. Agora vem o main, que é essa parte principal do meu site. Então, toda essa parte principal, percebe que ela tem um espaço nas laterais. E em cima e embaixo também, né? Em cima e embaixo. A parte de cima não precisa me preocupar, né? Por quê? Porque o header já colocou uma margem para baixo. É sempre preferível a gente usar margem para baixo do que margem para cima, para evitar alguns bugs, alguns efeitos inesperados. Então, colocar um espaço em volta aqui. Ó, foi colocado com preenchimento, então 30 pixels em volta, só nas laterais, na verdade. Ó. Então, para cima e embaixo 100, nas laterais 30 pixels. E aí, tudo que está dentro do main percebe que tem a mesma largura. Ó. Ocupa toda a largura disponível, né? Mas todos têm o mesmo tamanho, ó, tudo que está dentro do main. As imagens, o parágrafo, o H2. Então, o H2 tinha uma fonte um pouquinho maior e essa margem para baixo. Margem para baixo vocês devem ter cansado de usar, né? A gente usou, se não me engano, todos os sites que a gente fez e vai continuar usando daqui para frente em todos os outros sites. A gente sempre vai usar a margem para baixo, porque senão vai ficar uma coisa colada na outra. O nosso parágrafo, o que ele tinha de diferente? Ó, eu deixei uma cor um pouco mais clara, não é preto, é um pouquinho mais claro que o preto, ó, só para ficar um pouquinho diferente, que isso daqui é moda hoje em dia. E aí eu deixei justificado, para ele chegar até o cantinho aqui, ó, ocupar toda a largura, e margem para baixo. Margem para baixo para não ficar colado na imagem. O figure, tem o figure dentro da imagem, margem para baixo. E a imagem? Ocupa 100% da largura. Então, a imagem ocupando 100% da largura. Se eu aumentar ou diminuir, a imagem está ocupando 100% do espaço. Eu não preciso falar isso para o H2, para o parágrafo, porque eles já automaticamente já fazem isso. Né? Então, a gente não precisa se preocupar com eles. Lá no final, o rodapé, como que o rodapé vai ser? Igual ao menu lá em cima, né? Fundo preto, cor do texto branca e um preenchimento em volta para ele não ficar colado. Ó. Então, os três aqui, igualzinho, idêntico, ó, até o tamanho, ó, 25 pixels, 25 pixels. Então, idêntico ao nosso menu. Então, essa foi a nossa avaliação 1. Espero que vocês tenham ido bem. Na verdade, já corrigi, eu vi que vocês foram bem, né, nessa prova. Que bom que vocês
conseguiram fazer o site. Eu acho que eu deixei um tempo legal aí para ninguém se desesperar, todo mundo fazer com calma, no tempo, cada um no seu tempo, também se programar, né? Qual vai ser o horário que você ia fazer a prova, entregar pelo Moodle, não deixar para o último horário, porque quando dá o horário de fechamento, o Moodle não aceita mais. Então vocês poderiam entregar com tranquilidade, né? Quem deixou para fazer no fim de semana, quem fez no dia de aula mesmo. Ah, lembrando que o nosso HTML tinha que passar no validador, né? Então, aqui o validador, quem, se tivesse erro ia perder um pouquinho de nota, mas bem pouquinho, né? Não podia ter nada, nem alerta, nem erro. O que poderia ter, que aí eu não ia descontar nota, é se desse algum erro ou alerta aqui, ó, no idioma da nossa página. Por que que ele poderia encher o saco? Porque eu coloco sempre que o idioma é português. Mas isso daqui não é português, ó, Loren Y, blá, 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 blá. E aí, de vez em quando, o validador dá esse erro. Ele fala assim, ah, você falou que o seu site está em português, mas não está. Seu site está numa outra língua, nada a ver, né? Loren Y, blá, blá, blá. Então, isso daí, ignora. Não desconto nota, tá tranquilo. Agora, se tivesse outros erros, né, erros de, por exemplo, vocês escreveram errado alguma marcação, abriram e não fecharam, esse tipo de coisa. Esqueceram o alt aqui da imagem, aí esses erros iam descontar. Mas só para vocês terem noção, descontava muito pouco. Cada erro descontava meio ponto do HTML. Como o HTML vale mais ou menos um terço, acho que ele vale 35%, ó, então, ele seria meio ponto vezes 35%. Então, é isso que ia descontar na nota de vocês, né? Numa prova valendo 10, cada erro do validador descontaria 0,175. Bem pouquinho, né? Só que assim, né? Se tivesse um monte de erros, né? Por exemplo, 20 erros, já começava a descontar bastante, né? Se tivesse 20 erros, na verdade, vocês iam perder 3,5 pontos, que era o máximo que vocês poderiam perder, que seria toda a nota do HTML. Mas para vocês perderem toda a nota do HTML, vocês precisariam ter 20 erros. Então é bastante, né, gente? 20 erros, aí já começa a complicar a coisa. Então, para vocês verem que eu, nessa parte do validador, descontava um pouquinho, né? Por quê? Porque tem que passar no validador, é só colar aqui e olhar, ele já deixa coloridinho aqui a parte que está errada, aí você procura lá e corrige o erro. Bom, da nossa primeira prova é isso. Então, agora o negócio é estudar bastante para a segunda prova. Lembrando que a segunda prova vale mais que a primeira. Eu não lembro exatamente quanto, mas está lá no Moodle, está lá no sistema acadêmico. Então, a segunda prova, se não me engano, vale uns 60%, e a primeira prova 40%, alguma coisa assim. Então, quem não foi tão bem nessa primeira prova, ainda dá para passar tranquilamente na segunda prova, porque a segunda prova vale mais. Quem já foi bem nessa prova, já está mais tranquilo, porque aí vai precisar de menos nota na segunda, mas ainda assim vai precisar ir bem na segunda, porque a segunda vale mais. E lembrando que depois, caso alguém não tenha passado, né, o que eu acho muito difícil, mas se isso acontecer, ainda tem a recuperação e tem como ficar com 10 na recuperação e ficar com 10 na disciplina. Porque a recuperação vai valer 100% da disciplina, então a nota que você tira na recuperação é a nota que você fica na disciplina. Então você pode ficar com 10 ainda. Só que não deixa para o final, não deixa acumular, não é assim que se aprende. Se aprende toda semana programando, pelo menos 2 vezes por semana, que são as nossas aulas, vocês têm que programar, senão não vão aprender. E lembrando que a recuperação é uma prova mais difícil, né? Não vai deixar para depois, não vai deixar para recuperação. Aproveita agora, que está mais tranquilo. Espero que vocês tenham achado esse site médio, assim, né? Ou algumas partes do site até fáceis, né, de fazer, né? Por exemplo, esse menu, espero que vocês tenham achado fácil fazer o menu, né? E é isso aí, gente.
Até mais.